Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, já deixe seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. É muito importante para que nosso canal continue crescendo e levando conhecimento para outras pessoas que, assim como você, buscam conhecimento divino. Obrigado pela sua colaboração e vamos para o vídeo. A história de Boaz começa em uma época conturbada da história de Israel, o tempo dos juízes. Era um período marcado por ciclos de desobediência, opressão e arrependimento. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Em meio a esse cenário caótico, surge um homem cuja integridade, bondade e temor a Deus brilham como uma chama em meio às trevas. Boaz era um homem de Belém, na região de Judá. Ele era rico, influente e respeitado por todos que o conheciam. Mas sua verdadeira grandeza não estava apenas na riqueza ou posição social. Estava no caráter. O texto bíblico nos apresenta sua história quando uma mulher estrangeira e viúva, chamada Ruth, aparece em sua plantação em busca de alimento. Ruth era moabita e havia deixado tudo para seguir sua sogra, Noemi, de volta à terra de Israel. O encontro entre Boaz e Ruth não foi apenas um acaso. Foi um ponto de virada, não só para eles, mas para toda a linhagem messiânica. O homem que parecia apenas mais um lavrador em Belém, logo se tornaria peça-chave nos planos de Deus. A trajetória de Boaz está registrada no livro de Ruth, um dos menores livros da Bíblia, mas com um dos relatos mais poderosos sobre fidelidade, providência divina e redenção. Ao longo dessa narrativa, veremos como um homem justo pode transformar a vida de uma mulher marginalizada, e como juntos eles se tornaram ancestrais do maior rei que Israel já conheceu, e futuramente do próprio Messias. O tempo dos juízes e a crise de Noemi. Antes mesmo de Boaz aparecer na história, somos apresentados a um contexto difícil e doloroso. O livro de Ruth começa com uma tragédia. Uma família israelita, vivendo em Belém, enfrenta um tempo severo de fome. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos decidem sair da terra prometida em busca de sustento e segurança. Eles vão para Moabe, uma terra estrangeira e muitas vezes hostil aos israelitas. Moabe era um lugar repleto de idolatria, distante dos preceitos do Deus de Israel. Noemi, apesar de israelita, aceita viver entre os moabitas, pois a fome em sua terra natal parecia insuportável. Os filhos de Noemi, Malom e Quiliom, crescem ali e se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Porém, após algum tempo, a situação se agrava ainda mais. Elimeleque morre. Depois, os 2 filhos também morrem, deixando Noemi viúva e sem descendência, o que na cultura judaica era uma das maiores dores que uma mulher poderia enfrentar. Ela se vê sozinha, em terra estrangeira, sem marido, sem filhos e com 2 noras moabitas também viúvas. Desesperada, Noemi decide voltar para Belém. Ela ouve que o Senhor havia novamente abençoado o povo com alimento em Israel. Mas ela não volta como saiu. Suas palavras ao retornar são de cortar o coração. Não me chamem mais de Noemi, que significa agradável. Chamem-me de Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Essa dor profunda marca o início de uma jornada de restauração. E é nesse momento que a fidelidade de Ruth se destaca. Mesmo sendo moabita, Ruth decide seguir Noemi. Orfa, a outra nora, retorna para seu povo e seus deuses. Mas Ruth diz: aonde quer que fores, irei. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Essa decisão muda o curso da história. Ao seguir Noemi para Belém, Ruth entra no caminho do propósito divino, e é aí que mais à frente ela encontrará Boaz.
um homem que seria usado por Deus para reescrever uma história marcada pela dor e pela perda. Boaz entra em cena, um homem de caráter e compromisso. Chegando em Belém com Noemi, Ruth assume uma postura ativa. Ela não espera que a ajuda simplesmente venha até elas. Ruth decide trabalhar para prover sustento para si e sua sogra, e vai ao campo colher espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Uma prática permitida pela lei de Moisés, para ajudar os pobres, órfãos e estrangeiros. É nesse cenário que ela entra no campo de um homem chamado Boaz. A Bíblia o descreve como um homem poderoso e influente da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz não era apenas um homem rico, ele era respeitado, honrado e temente a Deus. Seu caráter logo se revela em suas atitudes. Quando Boaz chega ao campo, saúda seus trabalhadores com palavras de bênção. O Senhor esteja com vocês, e é retribuído com o mesmo respeito. Ele nota Ruth entre os ceifeiros e pergunta quem é aquela moça. Ao saber que ela é a moabita que veio com Noemi, Boaz demonstra compaixão e honra. Ele já tinha ouvido sobre a lealdade de Ruth para com sua sogra e reconhece o valor dessa atitude. Boaz então vai até Ruth e, de forma gentil, diz para ela não colher em outro campo, mas ficar ali, perto de suas servas. Ele garante sua proteção e provisão. Ordena aos seus trabalhadores que não a incomodem e que deixem cair espigas de propósito, para que ela possa colher com dignidade. Ruth, emocionada, se prostra diante dele e pergunta: "Por que encontrei favor aos teus olhos, sendo eu estrangeira?" E Boaz responde com uma das declarações mais belas do livro: "Bem me contaram tudo quanto fizeste por tua sogra depois da morte de teu marido. O Senhor te recompense o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Ruth 2, 11, 12. Boaz vê além das aparências. Ele reconhece a fé, a coragem e a integridade de Ruth. E com isso, começa a se cumprir o plano divino que estava se desenrolando silenciosamente. Esse capítulo marca o início de uma relação baseada não em atração superficial, mas em respeito, honra e princípios. Boaz é o exemplo de um homem justo, e Ruth representa a virtude da lealdade e da humildade. O encontro deles, aparentemente casual, era na verdade um momento preparado por Deus para revelar seu cuidado e sua providência. Um plano de redenção, a coragem de Ruth e a honra de Boaz. Com o passar do tempo, Noemi percebe que Boaz tem demonstrado grande interesse por Ruth, não apenas com palavras gentis, mas com ações que revelam cuidado e proteção. E ela, que no início da história dizia estar amarga e vazia, agora começa a vislumbrar esperança. É então que elabora um plano ousado, mas cheio de significado. Noemi orienta Ruth a se preparar, tomar banho, ungir-se com perfume e vestir suas melhores roupas. Ela deveria ir até a eira onde Boaz estaria malhando o trigo durante a noite e esperar até que ele terminasse sua refeição e se deitasse para descansar. Depois, Ruth deveria se deitar aos pés dele e aguardar que Boaz lhe dissesse o que fazer. Esse gesto pode parecer estranho hoje, mas na cultura hebraica antiga era um símbolo de submissão e um pedido de redenção. Ao se deitar aos pés de Boaz, Ruth não estava fazendo um gesto de sedução, mas de honra, pedindo que ele assumisse o papel de resgatador, Goel, um parente próximo com direito e dever de redimir a terra e a descendência de um familiar falecido. Ruth obedece exatamente como Noemi havia orientado. No silêncio da noite, ela se aproxima e se deita aos pés de Boaz. Quando ele desperta e percebe que há alguém ali, pergunta: "Quem és tu?" E Ruth responde: "Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador."
Esse pedido era profundo. Ela não só reconhece a posição legal de Boaz, mas confia plenamente em sua honra e caráter. E Boaz, mais uma vez, se mostra um homem justo. Ele não a toca, não a expõe, não a rejeita. Pelo contrário, elogia sua atitude e virtude, dizendo: Bendita sejas tu do Senhor, porque não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz então promete que irá resolver a situação no dia seguinte. Mas há um detalhe: existia outro parente ainda mais próximo com prioridade no direito de resgate. Mesmo assim, Boaz garante que, se o outro homem não quiser, ele mesmo cumprirá esse papel. Naquela noite, Boaz protege a honra de Ruth. Antes do amanhecer, a despede discretamente para que não se levantem rumores. E ainda lhe dá 6 medidas de cevada para levar a Noemi, um sinal de sua generosidade e intenção. Esse capítulo revela o ápice do respeito mútuo entre Ruth e Boaz. Ela se arrisca em fé, ele responde com retidão. E mais uma vez vemos que por trás de cada detalhe, Deus está conduzindo todas as coisas para um propósito maior. O resgate oficial, o julgamento às portas da cidade. Na manhã seguinte, Boaz age rapidamente. Ele vai até a porta da cidade, o local onde os julgamentos e negócios oficiais aconteciam, e ali se senta à espera do outro parente que tinha o direito legal de redimir a herança de Elimeleque. Quando o homem chega, Boaz o chama e também reúne 10 anciãos da cidade como testemunhas, como era o costume legal entre os hebreus. Boaz apresenta a situação. Noemi está vendendo a parte das terras que pertenciam a seu falecido marido. O parente mais próximo tem a primeira opção de compra. De início, o homem se mostra interessado. Afinal, adquirir uma nova propriedade parecia um bom negócio. Mas Boaz, de forma estratégica, menciona um detalhe crucial. Junto com a terra, vem também a responsabilidade de tomar Ruth, a viúva de Malom, como esposa, a fim de suscitar descendência ao falecido. Isso significava que os filhos nascidos daquela união seriam legalmente herdeiros de Malom, não de Boaz, e o parente teria que investir sem receber retorno direto. Diante disso, o homem recua. Não posso redimir por mim, para que não prejudique a minha herança. Redime tu a minha parte, porque eu não poderei redimir. Com isso, ele renuncia publicamente ao seu direito, entregando a Boaz a permissão oficial para assumir tanto a terra quanto o casamento com Ruth. Como sinal da transação, ele retira sua sandália e a entrega a Boaz. Um gesto simbólico que selava o acordo, conforme o costume de Israel. Então Boaz declara diante das testemunhas: Hoje sois testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para manter o nome do morto sobre sua herança. A multidão e os anciãos abençoam a união, desejando que Ruth seja como Raquel e Lia, as matriarcas de Israel, e que a casa de Boaz se torne poderosa em Éfrata e famosa em Belém. Era o reconhecimento público de que o resgate de Boaz era não apenas legítimo, mas nobre. Este capítulo é o clímax legal da história, um acordo feito com integridade, diante de testemunhas, e que mostra como Boaz, além de homem de fé, também era homem de ação e justiça. Ele cumpriu cada passo da lei com sabedoria, e sua atitude abriu caminho para algo muito maior do que ele podia imaginar. Um casamento abençoado, o nascimento de um novo começo. Com um acordo selado, Boaz toma Ruth como sua esposa. O casamento não é apenas uma união entre 2 indivíduos, mas uma consagração de todo o propósito divino que vinha sendo cuidadosamente tecido por trás das circunstâncias. A Bíblia diz: E Boaz tomou a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E o Senhor lhe deu concepção, e ela teve um filho.
Ruth 4:13. É importante destacar essa frase. O Senhor lhe deu concepção. Ruth havia sido casada com Malom por cerca de 10 anos e não teve filhos. Agora, ao se unir a Boaz, Deus intervém e concede a bênção da maternidade. O nascimento dessa criança não era apenas um presente pessoal para o casal, mas um marco profético e histórico. As mulheres da cidade, aquelas que antes testemunharam a amargura de Noemi, agora se reúnem para celebrar a sua alegria. Elas declaram: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4:14. Elas reconhecem que aquele menino era mais do que um herdeiro. Ele era a continuação da esperança, a restauração da linhagem, a prova viva de que Deus não havia se esquecido de sua serva Noemi. As mulheres ainda dizem que esse menino seria consolador da tua alma e sustentador da tua velhice, mostrando que mesmo em sua idade avançada e após tanto sofrimento, Noemi ainda foi agraciada com a alegria de cuidar e criar um neto. A Bíblia relata que Noemi tomou o menino e o pôs no seu colo, e foi sua ama. Uma imagem linda e tocante que representa a restauração completa. Este capítulo é a resposta definitiva de Deus à fidelidade de Ruth, a bondade de Boaz e a perseverança de Noemi. O casamento e o nascimento do filho são os frutos de uma trajetória marcada por escolhas difíceis, renúncia, fé e amor. Mas o mais impressionante ainda está por vir. O que parecia apenas uma linda história de superação e resgate, logo revelaria um plano muito maior, com repercussões eternas. Casamento, restauração e novo começo. A história que começou com morte, fome e exílio termina com celebração, fertilidade e esperança. Boaz e Ruth se casam e o Senhor abençoa essa união com um filho, Obed. Esse nascimento é mais do que apenas a chegada de uma criança, é o renascimento de uma linhagem. As mulheres de Belém reconhecem isso imediatamente e dizem a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador. Ele será restaurador da tua alma e sustentador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela, que é melhor para ti do que 7 filhos. Ruth 4, 14, 15. Noemi, que antes dizia estar vazia, agora segura seu neto nos braços. Ela o acolhe como se fosse seu próprio filho. A mulher que simbolizava o sofrimento encontra a redenção. A estrangeira que colhia migalhas se torna mãe de uma linhagem real. Obed se tornaria pai de Jessé, que por sua vez seria pai de Davi, o grande rei de Israel. E dessa linhagem, gerações depois, nasceria Jesus Cristo, o Redentor eterno. Tudo isso começou com atos de fidelidade, humildade e justiça, em meio à escuridão dos tempos dos juízes. Essa história é um lembrete de que Deus trabalha mesmo quando não vemos. Ele transforma perdas em propósitos, tragédias em redenção e pessoas comuns em peças fundamentais para o cumprimento de seus planos eternos. Agora que você conhece a trajetória de Boaz, Ruth e Noemi, eu te convido a refletir. Quantas vezes você já achou que estava esquecido por Deus? Quantas vezes, em meio à perda, pensou que não havia mais esperança? A história de Boaz nos mostra que, mesmo nos dias mais escuros, Deus ainda escreve capítulos invisíveis da nossa história. Ele levanta pessoas como Boaz para serem instrumentos de redenção. Ele honra a lealdade, como fez com Ruth, e ele restaura corações amargurados, como o de Noemi. Isso nos mostra que nossa fidelidade hoje pode abençoar gerações que ainda nem nasceram. Por isso, eu quero te convidar a tomar uma atitude agora. Se essa história falou com você, se ela tocou seu coração de alguma forma, então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de esperança.
Alguém que, como Noemi, talvez esteja se sentindo vazio, ou alguém que, como Ruth, esteja buscando direção. Seja você uma ponte, assim como Boaz foi. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma história poderosa como essa. Curta o vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E deixe aqui nos comentários. Qual parte dessa história mais tocou seu coração? Você já se sentiu como Ruth, Boaz ou Noemi em algum momento da sua vida? E mais, se você deseja que eu prepare uma oração especial baseada na história de Boaz e Ruth, escreva a palavra redenção nos comentários. Se houver muitos pedidos, eu vou fazer um vídeo só com uma oração de restauração para sua vida familiar e emocional. Lembre-se, Deus não precisa de cenário ideal para agir. Ele usa até tempos difíceis, como o tempo dos juízes, para levantar milagres que ecoam por gerações. Você faz parte disso. Você é importante no plano divino. Até o próximo vídeo. Que o Deus de Boaz, Ruth e Noemi visite hoje a sua casa com favor, fidelidade e provisão.